Senhor é bom, né, amado? Louvado seja o nome do Senhor. Curve seus olhos, curve sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos e vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê entendimento, que Ele nos faça sair desse culto, sair dessa hora online que você está passando aí, edificado. Que não sejam apenas palavras vazias, que não sejam as minhas palavras, mas que seja o Senhor a edificar o seu coração, a transformar o que precisa ser transformado, o que precisa ser restaurado, o que precisa ser fortalecido na sua vida e na minha também. Senhor, fala conosco nesse momento, que as tuas palavras, Senhor, façam moradas nos nossos corações, que elas promovam transformação, cura, libertação, que nessa noite, Senhor, as mentes sejam transformadas, mentes sejam libertas, mentes sejam esclarecidas com o sopro que vem do Senhor. Amém? Amados, os amados podem usar a Bíblia que está em casa, amém? Vamos manusear a palavra do Senhor. E eu convido os irmãos a abrirem o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos falar sobre uma passagem bastante conhecida, mas que é bem útil nos nossos dias que estamos passando. E Atos 16, a partir do verso 16. Eu vou ler aqui e você acompanha comigo, amém? Diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Essa é uma passagem bastante conhecida, uma passagem que é alvo até de muitos hinos que nós cantamos, né, de Paulo e Silas na prisão. Amados, e como Paulo e Silas foram parar na prisão, nós acabamos de ler. Eles se envolveram com essa jovem adivinhadora que estava possessa de um espírito. Mas nós precisamos entender por que Paulo e Silas estavam nesse lugar. Por que Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos? Para nós entendermos isso, nós precisamos voltar um pouquinho atrás, depois do Concílio de Jerusalém, no capítulo de Atos 15, em que termina o Concílio de Jerusalém e de repente Paulo tem a ideia de voltar a visitar e fortalecer os lugares pelos quais ele já havia passado na primeira viagem missionária que ele tinha feito. Porque ele tinha espírito de pastor, né? Ele era uma pessoa que se preocupava com as suas ovelhas, então as sementes que ele havia lançado, ele queria passar nesse lugar para ver como estavam esses lugares, para fortalecer os irmãos, para pregar para os irmãos de novo e fortalecer a fé desses irmãos. E o interessante é que depois que acaba o Concílio de Jerusalém, que os apóstolos, alguns apóstolos como Paulo, como
como Barnabé, como Silas e como Judas de Barsabás, sobem a Antioquia para mostrar essa carta aos cristãos gentios que estavam ali. Depois que eles terminaram de mostrar essa carta, Paulo queria voltar para essas igrejas para visitá-las. Só que aconteceu algo muito inesperado. Paulo queria sair em viagem, mas Barnabé queria levar a João Marcos, que os havia abandonado na primeira viagem. E isso criou uma cisão, um cisma. Barnabé e Paulo tiveram que se separar por diferenças irreconciliáveis. Eles não puderam mais caminhar juntos diante daquele momento. Para dizer que existem sim alguns momentos em que pessoas, mesmo sendo de Deus, elas tomam caminhos separados. E aí já começou uma viagem bastante penosa para Paulo. Porque Paulo havia se separado de alguém que lhe era de muita confiança, que era de muito apreço a ele, que era Barnabé. E por mais que eles tivessem se separado e possa ter havido um rancor inicial, Paulo era do Evangelho. E mais tarde, Paulo também menciona Barnabé, e Paulo também tem apreço por João Marcos no fim da vida. Né? Algumas passagens fazem menção a eles no Novo Testamento, não no livro de Atos dos Apóstolos, porque tanto Barnabé quanto João Marcos não são mais citados depois dessa cisão, mas nas cartas, né? Em Gálatas, por exemplo, e aos Coríntios, João Marcos e Barnabé são citados. Por isso, o Evangelho produz esse tipo de caráter no crente. Amém? Que mesmo em separação, isso não fica no coração. Bom, então essa viagem começa diferente. Essa viagem já começa com uma separação. Essa viagem já começa com uma perda para Paulo. Mas Paulo não se abala por isso. Paulo escolhe a outra pessoa que estava também na Antioquia, que era Silas. Silas, que era profeta, e vai com ele visitando de trás para frente, né? Que eles tinham terminado em Listra e Derbe, então Paulo faz a viagem ao contrário. E aí ele passa por Derbe, chega a Listra, e ali estava um discípulo, né, o Timóteo, que era filho de uma judia com um pai grego, e ali eles recrutam também a Timóteo. Timóteo se junta a essa viagem, e eles vão para o norte, eles vão para o noroeste daquela região da Frígia, da Galícia, né? E naquela região, amados, Paulo queria ir para um lugar. Paulo queria ir para a Ásia. Paulo queria, depois disso, pregar na Ásia. Paulo queria levar o Evangelho para aqueles que estavam na Ásia, para aqueles que estavam ao norte de onde eles estavam. E em Troade, Paulo tem uma visão. Na cidade de Troade, Paulo tem uma visão de que não era para ir para lá, né? O interessante é que Paulo queria ir para um lugar, mas não, o Espírito do Senhor o impediu de ir naquele lugar. Primeiro, por meio do Espírito do Senhor, impedindo que ele fosse para o norte, para a Ásia, né? Então o Espírito do Senhor aparece a Paulo, o Espírito de Jesus, como é mencionado, e impede que ele vá para o norte. Quando ele chega na região de Mísia, Paulo queria ir para Bitínia, mas o Senhor não deixou que ele fosse. E quando eles chegaram a Troade, o Senhor, aí sim o Senhor aparece em visão como um homem da Macedônia, um homem macedônio chamando: vem, passa, ajuda-nos. E Paulo entende que essa era a voz do Senhor chamando para pregar o Evangelho aos gentios. Então, para vocês verem que, inicialmente, essa viagem já começa com a perda, já começa com a mudança de direção, porque no entendimento de Paulo, no entendimento humano, essa viagem deveria seguir para o norte, seguir para o norte da Ásia Menor, quem sabe para outros lugares. E não, o Senhor dá outra direção, dá uma direção totalmente diferente para Paulo. Paulo tem que ir para a Macedônia, Paulo tem que cruzar o Mar Egeu, Paulo tem que ir para lugares que ele ainda não foi, mas lugares que o Evangelho não tinha chegado, ou talvez não chegado por meio das palavras dele. E isso é tremendo, porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas do Senhor, ou nem mesmo do Senhor, da nossa vida, com um direcionamento próprio.
mas o direcionamento de Deus ele é melhor. Amados, se Paulo não tivesse, para começar essa palavra, se Paulo não tivesse seguido essa direção do Senhor, Paulo não teria ido a Filipos. Paulo talvez nem conseguisse ter ido a Corinto. Talvez nós não tivéssemos as epístolas aos Coríntios, tivéssemos as epístolas ao povo da Bitínia. Talvez nós não estivéssemos lendo hoje sobre a escrava que estava possessa de espírito de adivinhação. Talvez nós não lêssemos sobre Lídia, que estava em Filipe, que era vendedora de tecidos e que os recebeu na sua casa. Talvez Paulo não tivesse descido a Atenas nessa viagem e pregado sobre o Deus desconhecido. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe qual é o melhor caminho, qual a nossa melhor trajetória. Se nós hoje estamos lendo a palavra do jeito que estamos, é por direcionamento do Senhor. Então, esse direcionamento do Senhor fez toda a diferença nessa viagem que Paulo fez. Bom, então, ele chega à cidade de Filipos, encontra essa Lídia que eu já havia mencionado, que os recebeu na sua casa, que ela era realmente uma temente a Deus, mas ainda não era convertida, e ali o Senhor lhe abre o coração e ela convida depois eles a permanecerem, os apóstolos a permanecerem na casa dela, plantando a semente da igreja de Filipos. E depois disso, o Paulo começa com a mesma estratégia de primeiro pregar aos judeus nas sinagogas, ali aos judeus que estavam reunidos e às mulheres tementes a Deus. Então Paulo começa com essa estratégia e em todo lugar que ele chegava ele pregava, arrazoava, ele queria provar com argumentos, ele tinha uma pregação. Talvez ele não fosse o mais eloquente dos pregadores, mas era uma pregação que tinha conteúdo, uma pregação que tinha o Espírito de Deus. Então isso gerava, ao mesmo tempo, ouvidos abertos e resistência também, porque a obra do Senhor também é feita com resistência. E aí, esse apóstolo encontra na sua pregação, enquanto ele pregava, uma escrava que era possessa de espírito de adivinhação. E nos primeiros dias, Paulo apenas ouvia aquilo. Paulo apenas ouvia o que ela dizia, servo do Deus Altíssimo, e aquilo para qualquer outra pessoa poderia soar como uma reverência. Mas Paulo, como espiritual que é, começou a perceber que dia após dia aquilo não vinha de uma reverência, de uma conversão genuína. Aquilo vinha de uma alma aprisionada. De uma alma que estava aprisionada por cadeias demoníacas. Porque aquela menina, ela não tinha valor nenhum para a sociedade. Ela era uma escrava. Escravo não valia nada naquela época. Então ela era totalmente invisível aos olhos dos outros. Ela só era visível aos olhos dos seus donos porque ela fazia lucro, porque ela dava dinheiro. Então se tirasse aquilo dela, ela não valeria mais nada. Não para os homens não. Mas ali, mesmo sendo escrava, invisível aos olhos dos outros, ela não era invisível aos olhos de Deus. Ela não era invisível aos olhos espirituais e à sensibilidade espiritual que o Senhor também havia despertado em Paulo. Que não passou despercebido a Paulo. Porque essa reverência é muito semelhante à reverência que era dada também pelos demônios quando Jesus passava. Filho do Deus Altíssimo. Aquilo, na verdade, era um reconhecimento das hostes espirituais malignas sobre quem era Jesus. E ali naquele momento, sobre quem era Paulo. Sobre o que eles estavam fazendo ali. E esse propósito de reverência geralmente não é bom. Não era bom, não podia ser bom. E além de não ser bom, Paulo se sensibilizou e se irritou com aquela situação de escravidão. Primeiro porque a menina estava escravizada. Ela estava totalmente encerrada em cadeias espirituais. E estava sofrendo em agonia, porque não há quem fique preso e que não esteja sofrendo.
e que não esteja despedaçado. Aquela menina estava despedaçada. Aquela menina estava com a vida prejudicada, amados. E Paulo se encontrou ali naquele lugar com um motivo. Além de pregar aos outros, ela também foi ali um canal de libertação para aquela menina. Uma libertação para aquela menina que de outra forma teria o seu destino selado, amaldiçoada, para viver o resto da vida gerando lucro para os seus donos. Mas o Senhor estendeu a sua mão. O Senhor estendeu a sua mão de libertação. Amados, então o Senhor conduziu Paulo ali por aqueles caminhos tortuosos, por onde ele não queria, indo com quem talvez ele não planejasse, para depois começar a sua obra ali naquele lugar. E essa obra é tremenda. Essa obra não se resumiu apenas a essa menina, mas a vários outros fatos que são discorridos após esses eventos. Então, Paulo ali começa a incomodar as outras pessoas, porque depois que a menina foi liberta, para os donos dela, ela não tinha mais serventia. Os donos iam ter seus lucros perdidos. E aquilo incomodou tanto que eles foram aos magistrados e deram outra queixa que não era sobre isso, mas sobre estar afetando os costumes romanos, que era uma desculpa para continuar, para agredir a Paulo, para tirá-lo de circulação. E momentaneamente eles conseguiram, amados. Paulo e Silas foram para a prisão e foram ser cuidados pelo carcereiro para ter certeza de que eles não fossem fugir dali. Isso nos mostra que muitas vezes o Evangelho, a propagação do Evangelho, a pregação da palavra, ela encontra resistência, ela encontra dias difíceis. E não só a palavra, não só a pregação, mas você que vive o Evangelho, você que professa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você também vai enfrentar dias difíceis. Você também vai enfrentar dias de dificuldade. Você também vai passar por dias em que você diz, as nuvens se colocaram sobre a minha vida. Os dias maus às vezes chegam nas nossas vidas. Né? Como essa pandemia que inundou o mundo, que realmente está contaminando todo o planeta, assustando as pessoas e sendo talvez algo na nossa geração que nunca se viu. Talvez esteja sendo isso sim, porque talvez esses dias chegaram a nós. Como esses dias também chegaram a Paulo. Como também chegou esse dia na vida de Pedro. Abra aí para nós enriquecermos um pouco essa palavra em Atos no capítulo 12. Atos 12, do verso 1 ao 3, diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermentos. Então, olha que interessante. A igreja estava crescendo, a igreja estava encontrando lugar no coração das pessoas, o evangelho estava encontrando esse lugar, mas de repente ele começa a encontrar oposição. Se lá Paulo encontrou naquelas cidades, em Jerusalém também foi um lugar que foi encontrada muita resistência. E aí, aprova Herodes agora sacrificar algumas pessoas da igreja. E olhem bem, Tiago, irmão de João, os filhos do trovão, os apóstolos que eram mais próximos de Jesus. E aí Tiago perde a cabeça. Para nos mostrar que sim, nós somos igreja, mas muitas vezes vai haver perdas. Vão ocorrer perdas ao longo do nosso caminho. Não estou falando de morte, não estou falando que as pessoas vão morrer, não estou disseminando isso. Estou dizendo que nas nossas vidas existem dias de perda, existem dias difíceis, dias tribulosos. Né? Em Atos 8, Estevão é apedrejado. Estevão, o primeiro mártir da igreja, é apedrejado enquanto vê os céus abertos. Então existem sim dias difíceis. O próprio Senhor Jesus viveu dias difíceis também. No jardim, no Getsêmani, na cruz, quando
Toda aquela dor humana o invadiu. Então, o Senhor também passou por isso. Nós passamos por isso. Nós temos realmente essa vivência de humanidade. E estar no Evangelho não é nossa garantia, nosso salvo-conduto para não termos sofrimentos ou aflições nessa terra. Não, não é. Se você acreditava nisso, que ser crente é não passar por tribulação, ou é ter vitória, onde você coloca os seus pés, onde você coloca os seus pés você possui, onde você coloca a sua semente ela prospera, não é assim, amados. Nós temos dias que nós vencemos e dias que nós perdemos, e o Senhor não é menos Deus porque nós perdemos, nem mais Deus porque nós ganhamos. Só que, amados, Paulo e Silas estavam na prisão, e esse é o contraponto, né? Que mesmo em dias difíceis, eles estavam fazendo algo que não era usual, que não era habitual. Como é que alguém vai para a prisão e à meia-noite começa a cantar, a entoar hinos, a adorar o Senhor? Que tipo de convicção é essa? Que tipo de evangelho é esse que te faz permanecer desse jeito? Você já se perguntou se fosse você naquele lugar, se você estivesse fazendo a obra e de repente alguém levanta um falso testemunho contra você e te levam para a praça e te açoitam e te levam para a prisão, qual vai ser o seu primeiro pensamento? O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é bom em todo o tempo o Senhor é bom? Ou o pensamento seria, Deus, por que você me abandonou? Deus, o que está acontecendo? Cadê o Senhor? Cadê Deus nessa história? Onde está Deus nessa situação? Cadê Deus no meio da pandemia? Cadê Deus que permitiu que cristãos morressem, que cristãos estivessem padecendo em vários países do mundo? Cadê Deus? Talvez você fosse um desses, talvez você fosse o que adorasse, o que louvasse o nome do Senhor. Mas será que você também não poderia ser esse que se pergunta, cadê Deus? Onde está Deus? De que Deus me serve? De que Deus tem me valido? Será que esse problema, que essa circunstância que você está passando, está te dizendo isso ao seu coração? Será que você está dizendo isso ao Senhor? Mesmo que não com palavras, mas talvez dentro do seu coraçãozinho, dentro do seu pensamento, não é isso que tem passado? Onde está o meu Deus? Será que o Senhor me abandonou? Eli, Eli, sabactane, será que Deus me desamparou? Será que é assim que nós estamos vendo Deus? Ou será que Deus continua sendo bom em todo o tempo para mim? Nós estamos passando por tempos tribulosos, por tempos difíceis, e ainda não é chegado o fim. Ainda nós não fomos provados até o sangue, não fomos. Mas eles aqui, Paulo e Silas e vários outros apóstolos que foram mortos, que foram sacrificados, que foram decapitados, que foram crucificados de ponta cabeça, eles também não foram livres, mas o Evangelho permaneceu na vida deles. Ei, o Evangelho tem que permanecer na sua vida. O Evangelho é algo precioso que nós carregamos e nós só conseguimos passar por essa noite na prisão, seja de Paulo, seja de Pedro. Nós só conseguimos passar por um apedrejamento público. Nós só conseguimos passar por um fio de espada nos nossos pescoços. Nós só conseguimos passar pela enfermidade, pela desilusão, pelas dores deste mundo, se em nós houver a palavra da verdade, se em nós houver a palavra da vida. E que palavra é essa? É a boa nova que o Senhor nos apresentou. É o Evangelho. Eu peço aos irmãos que abram aí mais uma passagem que está em Mateus 7, deixa eu olhar aqui, a partir do verso 24, que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. E a palavra continua dizendo que aquele que não tinha na rocha, mas tinha na areia, o que acontece? Então o Evangelho para você, ele precisa ser rocha.
A palavra de Deus na minha e na sua vida precisa ser rocha, precisa ser alicerce, precisa ser firme fundamento. E eu preciso crer nos efeitos que essa palavra tem, que essa boa nova tem sobre a minha vida. Porque se eu não crer sobre a minha vida e não ver os frutos desse evangelho na minha vida, como eu terei propriedade para anunciar e também para testificar que esse evangelho frutifica na vida do outro? Então você precisa primeiro ter certeza de que o evangelho é vivo dentro de você. Dentro de você. E irmão, como é que eu sei disso? Quando eu começo a perceber pela palavra que os frutos do Espírito em mim habitam. E que pela palavra eu consigo identificar que estou sendo transformado por meio dessa boa nova. A primeira coisa que esse evangelho produz em nós, e talvez seja o que nós mais desejamos durante toda a nossa vida. O que a gente precisa para viver? Isso é um consenso, um dito comum entre as pessoas. O que a gente precisa para viver? As pessoas falam, se eu tiver paz e saúde, está tudo bem. O resto a gente corre atrás. Não é isso que as pessoas dizem? Pois bem, o Evangelho, ele te traz paz. 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 Mais uma vez, amado, o Evangelho te traz paz. Mas não é qualquer paz. Em João 14, no verso 27, até um versículo que a pastora Liliane compartilhou recentemente, diz isso: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que o Senhor nos dá não é como o mundo a dá. Sabe por quê? Porque a paz que o mundo dá, ela depende da circunstância. A paz que o mundo dá, ela depende de as coisas estarem no seu lugar. Se tudo está no seu lugar, eu tenho paz, eu posso descansar. Se qualquer coisa sai do controle, eu perco minha paz. Se minha vida financeira está em ordem, pronto, eu posso dormir tranquilo. Se minha vida de relacionamento está tranquila, eu já tenho alguém, já estou casado, pronto. Se meu filho está com saúde, pronto, está tudo resolvido. O dia que qualquer coisa dessas é abalada, pronto, acabou minha paz. Eu entro no ciclo de ansiedade, de desespero, de orar ao Senhor, mas não uma oração confiante, uma oração ansiosa que está o tempo todo repetindo as mesmas coisas, pela ansiedade, pela desconfiança, pela falta de fé. Então a primeira coisa que o Senhor produz em nós, pelo Evangelho, é paz. É a certeza de que tudo vai ficar bem. E por mais clichê que isso possa soar aos seus ouvidos, isso é verdade. Porque não depende da perspectiva humana. Seja nessa terra, ou seja, na que nos aguarda, tudo vai ficar bem. Para o cristão, tudo tem que estar bem, porque ele sabe em que esperança ele tem depositado a sua vida. E a esperança que nós depositamos na nossa vida é no Senhor. Saber disso tem que nos gerar paz. De saber que podemos estar como o Senhor, dentro do barco, junto com os apóstolos, e as ondas vindo e balançando esse barco. Mas o Senhor estava tranquilo, o Senhor estava em paz, porque ele sabia que nada ali fugia ao controle dele. Mas os apóstolos não tinham essa certeza. Eu e você precisamos ter essa certeza de que tudo vai ficar bem. Que o Senhor continue no nosso barco, seja em tempo de pandemia, seja em tempo de bonança, seja em tempo de emprego, seja em tempo de desemprego, seja em tempo de nós estarmos saudáveis, seja em tempos da nossa enfermidade. Porque nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Eu oro e desejo que eu e os irmãos não passemos essas coisas. Que se o Senhor puder passar esse cálice de nós, que Ele nos passe. Mas se não aprouver a Ele passar esse cálice, que nós permaneçamos em paz, sabendo que o que nos aguarda, e o que nos aguarda é mais do que carros, mansões, conquistas, vitórias, bênçãos. É a eternidade.
A consciência da eternidade é aquilo que nos traz paz. Sabermos que nós não estamos fadados a terminarmos nessa terra. Isso nos traz paz, nos traz confiança. Então, eu e você precisamos ter paz. Precisamos ter um coração pacificado. Quem faz isso é a palavra do Senhor. Quem faz isso é o Evangelho, a boa notícia que te foi apresentada, que me foi apresentada. Essa é a boa notícia. O segundo ponto, o Evangelho produz um coração confiante e um coração obediente. Como eu havia dito, se Paulo tivesse desobedecido o Senhor e tivesse ido para o norte, talvez nós nem estivéssemos lendo hoje sobre Paulo, ou sobre as epístolas de Paulo. Mas estamos lendo essas epístolas porque ele as escreveu justamente porque ele trilhou esse caminho do Senhor. Então eu e você, que nós possamos trilhar esse caminho que nos está proposto, o caminho do Senhor para as nossas vidas, o caminho que o Senhor nos propõe, a corrida, a carreira que o Senhor nos propõe. Não que outras pessoas, que outras forças, que outras situações nos propõem, que nosso eu nos propõe, né? Mas que seja o caminho do Senhor nas nossas vidas. O Senhor diz, para deixar uma referência para os irmãos, em João 14, 21, que até tem um hino muito bonito da Heloísa Rosa, né, que é justamente fala sobre João 14, que é isso. Quem tem as minhas palavras, quem obedece os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você ama o Senhor, você o obedece. Então o Evangelho produz em você um coração obediente, um coração de servo, um coração servil. Então o Senhor produz em nós esse coração disponível, esse coração que está já circuncidado, não pela circuncisão hebraica, não pela circuncisão dos judeus, mas pela circuncisão do coração. E um coração confiante sim, de que o Senhor está nos guardando, que o Senhor é quem vai à nossa frente, que o Senhor é quem está nos protegendo em todo momento. Se não nos protegendo do dano que nós estamos passando, estando conosco em todo o tempo, nos consolando, nos fortificando, nos animando, nos lembrando do que é verdadeiramente importante para nós. Então, que nós tenhamos um coração confiante, como Paulo, como Pedro, como Estevão, como esses apóstolos tiveram, como Tiago, como todos os apóstolos que sofreram pelo Evangelho, e graças a eles é que nós estamos aqui, que nós possamos ter um coração assim como o deles, e mais do que o deles, como o do Senhor. Porque Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então que nosso espelho seja sempre Cristo, que nosso caráter seja sempre balizado, seja sempre orientado para o Senhor, seja sempre para Jesus. Amém? Amém, amados? Então temos que ter um coração confiante. Outra coisa que nós temos que ter, desprendimento. O Evangelho tem que produzir em nós desprendimento das coisas dessa terra. Nós não podemos ser aqueles que estão apegados, acorrentados, enganchados em coisas dessa terra. E quando eu digo coisas dessa terra, não somente em coisas materiais, mas em tudo que nos cerca. Sabe aquela pessoa que diz, se eu não tiver essa pessoa, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Se meu casamento acabar, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Se meu filho me virar as costas, minha vida acabou. Se eu perder esse emprego maravilhoso, eu não tenho mais motivo para viver. Se você tem colocado a sua esperança e sua expectativa nessas coisas, amado, hoje, nessa noite, eu venho te dizer que é preciso que você se desatrele, que você se desenganche, que você se solte dessas amarras. E tem uma passagem muito bonita, e é um dos capítulos que eu mais gosto. Na verdade, eu gosto muito das epístolas aos Coríntios, mas essa em especial eu gosto bastante quando Paulo se apresenta aos Coríntios na segunda epístola, e ele se apresenta falando dos sofrimentos dele, né? Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 3.
Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos. Como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo, tudo. Você pode não ter nada dessas coisas terrenas, você pode não ver grandes sonhos seus se realizarem, mas saiba que você já tem tudo, você tem tudo. Pode parecer que hoje você não tenha nada, pode parecer que te falta muita coisa ainda, pode parecer que você está incompleto. Mas se você tem o Senhor em você, se você tem a palavra da verdade, se você foi alcançado por essa graça da salvação, você tem tudo que você precisa. Paulo por 3 vezes pediu para que o Senhor retirasse o espinho da carne, o espinho na carne. E o Senhor por 3 vezes disse, não. Paulo, a minha graça te basta. Será que a graça do Senhor tem nos bastado nessa noite? Durante essa jornada? Será que Ele tem nos bastado? Se não tem nos bastado, que você olhe aí no seu cantinho, no seu quarto, na sua sala, com sua família, sozinho, e você diz, Senhor, me liberta. Senhor, que eu aprenda a ser desprendido, que eu possa viver esse tempo que nós estamos vivendo hoje, como os apóstolos viveram na igreja primitiva, porque só quem é desprendido, só quem tem essa consciência de que não tem nada terreno, que já sofreu tanto, mas mesmo assim possui tudo, é que pode enfrentar essa existência com um olhar altivo, olhando a vida de cima, olhando a vida como o Senhor quer que você olhe, desprendido, confiante, dependente, obediente, consolado pela palavra da verdade, pacificado, resignado pela palavra da verdade, a se sentindo amado, se sentindo querido, se sentindo alvo do amor de Deus. Isso é o que o Evangelho produz em nós. E se Paulo, e por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou falando sobre essas coisas? Porque se Paulo e Silas não tivessem esse Evangelho dentro deles, essas convicções e esses frutos do Evangelho dentro deles, eles teriam muita dificuldade em fazer o que eles fizeram. Seria muito difícil você ouvir hoje que Paulo e Silas cantaram à meia-noite. Seria muito difícil você ver isso. Seria muito difícil você olhar, ler o capítulo 8 de Atos e ver que Estevão dizia, Pai, eles não sabem o que estão fazendo, perdoe-lhes. E orando e dando graças, porque sabia que estava sendo recebido nos céus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Hoje nós estamos tendo oportunidade de refazermos a nossa aliança com o Senhor, de nós refletirmos e verificarmos que tipo de cristão somos nós. Se somos o cristão de circunstância, o cristão que é fruto da propaganda, fruto da bênção, fruto da promessa, ou será que nós somos os cristãos que estão firmados, alicerçados, pacificados com Deus, pacificados com essa existência, esperançosos sabendo que a nossa existência não termina aqui, mas continua na eternidade. Estamos obedientes, estamos amando, estamos sendo igreja nesse tempo de escuridão? Estamos mais preocupados com aqueles que estão passando necessidades? Estamos preocupados com aqueles que estão escravizados lá fora, como aquela menina que estava escravizada em Filipos? Ou será que nós estamos tão preocupados conosco mesmo,
com medo de nós sermos vítimas dessa pandemia. Falo isso, amados, não porque não tenha passado isso pela minha cabeça ou pela minha mente, mas porque a palavra primeiro vem pelo que está ministrando. Então, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Amados, que essa certeza de um coração quebrantado, contrito, dependente de Deus, transformado pela graça, transformado pelo Espírito de Deus, que essa graça seja aquela que nos torne verdadeiramente igreja. Porque é tempo de nós refletirmos, é tempo de nós sairmos do lugar de conforto. Porque aquela igreja só foi igreja por causa das dificuldades. Ela se transformando nessa igreja produtiva, nessa igreja que ama, nessa igreja que se compadece, nessa igreja que ajuda os irmãos, nessa igreja que vai crescendo, porque eles precisavam dessa união, eles precisavam ser igreja, eles estavam sofrendo dificuldades. Estamos agora passando talvez por uma das maiores dificuldades nos últimos tempos, e talvez ainda isso possa piorar, não só da doença, mas das consequências disso que estamos passando. Mas você não pode ser afetado pela circunstância a tal ponto de bambear, de esmorecer. É tempo de nós nos fortalecermos. É tempo de sermos de verdade cristãos. É tempo de nós firmarmos os nossos pés na rocha e de lá não sairmos mais. Porque, amados, o Senhor aqui termina amparando Paulo e Silas, respondendo a esse louvor com um terremoto que abre cadeias. Um terremoto que abre cadeias, e essas cadeias podem ser abertas na minha e na sua vida por esse terremoto, por essa resposta de Deus. Por esse abrir de cadeias, por esse abrir de situações que parecem que não se podem mais resolver. O Senhor pode responder, o Senhor pode mudar essa história. Mas isso não foi o que eles não estavam adorando somente por causa disso, esperando que o Senhor fosse fazer. Porque eles estavam prontos para o Senhor fazer, estavam prontos para o Senhor não fazer. Estavam prontos para morrer, estavam prontos para viver. Que nós estejamos assim. Estejamos como nessa postura de quem está pronto para todas as coisas. Como Paulo disse na epístola que ele escreveu aos próprios Filipenses, a igreja que ele plantou ali nessa missão em que nós estamos falando, nessa missão em que ele estava preso. E Paulo escreve aos Filipenses também quando ele estava preso, é conhecido como uma das epístolas da prisão. Olha só, e ele diz no capítulo 4, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo estava na prisão, na epístola aos Filipenses. Esteve na prisão quando esteve em Filipos. Mas isso não mudou o que ele acreditava do Evangelho, o que ele praticava do Evangelho, que era se alegrar no Senhor, se alegra em todo o tempo. E ele diz, no mesmo capítulo, aprendi a estar contente em toda e em qualquer situação. Isso é o que nós precisamos para esses dias. Aprender a estar contentes, aprender a estar vigilantes, aprender a estar em posição de quem ama. Ama o próximo, ama a si mesmo, ama a sua família, ama o perdido. Essa posição é a que nós precisamos estar. Então, nessa noite, que você possa saber que você pode entrar em cadeias, pode entrar em prisões, mas que você nunca perca dos seus lábios a confiança, o louvor, a certeza de que o Senhor está com você com todo o tempo e que o Evangelho do Senhor, viver para o Evangelho do Senhor, viver para o Senhor, viver para essa promessa, vale mais do que todas as outras coisas. É para isso que nós vivemos. Que nessa noite seus pensamentos, suas ideias, suas palavras sejam curadas, sejam libertas, sejam transformadas por meio dessa ministração. Não porque eu estou falando, mas porque eu tenho certeza que você que está escutando está recebendo do Senhor. Nós vamos fazer uma oração encerrando e que você possa sair fortalecido dessa noite. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Senhor, nós te damos graça,
te bendizemos, te pedimos, Senhor, que essa palavra, que ela crie expressão nos nossos corações, que nós saibamos que podemos entrar sim, Senhor, em prisões, que nós podemos ter dias difíceis, mas que o Senhor não nos desampare. Que o Senhor nos conduz em todo o tempo, que o Senhor, como conduziu Paulo para aquela situação, tinha um projeto maior, tinha, Senhor, planos maiores para o Evangelho por meio daquelas situações. Mas em todo o tempo o Senhor esteve com ele, o Senhor o fortaleceu, e assim eu tenho certeza que o Senhor nos fortalece, e te peço que o Senhor nos fortaleça mesmo, porque são dias difíceis. Nos fortaleça, Senhor, nos vivifique, acalma as nossas mentes e os nossos corações, nos dá confiança, nos dá, Senhor, um coração sereno, pacificado, Pai. Encontra essa pessoa aí que está escutando agora essa mensagem, pacifica o coração dela, Senhor, acalma os pensamentos, tira a angústia, a tristeza, Senhor, a dor, tira, Senhor, as preocupações excessivas, tira o desespero, Senhor, e vai, Senhor, gerando paz. Vai gerando tranquilidade, vai gerando a certeza de que tudo vai ficar bem, de que o Senhor está conosco. E o Senhor é tudo que nós precisamos. A graça do Senhor é o que nós precisamos para enfrentar esses dias difíceis, Senhor. Que o Senhor abençoe a igreja, abençoe os líderes da nossa igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde, Senhor, esses cultos, essas mensagens, e que nós possamos muito em breve nos reunirmos no templo físico, Senhor, sabendo que o espiritual é que faz realmente a igreja física ter sentido. Que em nome de Jesus abençoe a vida dos irmãos, abençoe as nossas vidas nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que se você seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus.